Boa noite a todos. Um prazer muito grande para mim estar de novo com vocês neste segundo acampamento. Hoje à noite nós vamos tratar o assunto do marido pactual ou marido federal. Então, vamos orar a Deus e depois vamos abordar o assunto. Vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós nos humilhamos em Tua presença pedindo Tua bênção indispensável sobre aquilo que será falado. Rogamos ao Senhor Deus que possamos ser ensinados por Tua palavra, para que possamos aprender, Senhor, melhor o que é ser um homem, um marido bíblico e pactual. Rogamos ao Senhor Deus que assim possamos glorificar melhor o Teu santo nome, que possamos, Senhor Deus, viver de tal forma que Cristo seja pregado por meio das nossas vidas, dos nossos casamentos e das nossas famílias e lares. Então, Senhor Deus, abre os nossos ouvidos para ouvir, nossas mentes para entendermos e nossos corações para recebermos, Senhor, aquilo que Tu tens para nós hoje à noite. Em nome de Cristo, nós Te oramos. Amém. Amém. Por que o trabalho é tão difícil? Nós trabalhamos uns mais do que os outros. Eu falei com um irmão antes do evento, hoje à noite, ele falou que só 150 dias de trabalho por ano, o resto tudo é feriados e férias, né? Aqui no Brasil. Mas isso é para pessoas que trabalham para o poder público. Outras pessoas trabalham um pouco mais do que isso. Mas mesmo assim, quando nós trabalhamos, nós enfrentamos problemas, nós enfrentamos dificuldades, nem sempre é fácil. Nós vivemos num mundo cheio de tribulações e de problemas, falta disso, falta daquilo, falta de saúde, falta de emprego, falta de dinheiro suficiente para cuidar da família, para ter moradia, transporte. É uma luta. O trabalho não é fácil. Sobrevivência é um desafio para nós. Nós trabalhamos no suor do nosso rosto. Por quê? Bom, a resposta curta a esta pergunta, por quê, é simplesmente o seguinte: todos os problemas e dificuldades que nós experimentamos deste mundo que jaz debaixo da maldição por causa dos nossos pecados, é, em primeiro lugar, a consequência de um homem que não cumpriu o seu ofício de ser um marido pactual. Vamos abrir em Gênesis capítulo 3, verso 17, onde Deus fala a Adão: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. E Gênesis 3:18, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E Gênesis 3:19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus amaldiçoa a terra, que era para o homem lavrar e trabalhar para produzir para a glória de Deus. Ele amaldiçoa tanto a terra quanto o trabalho do homem com a terra. Por quê? Porque o homem não foi homem. O homem não cumpriu o seu papel de ser homem. O homem não cumpriu o seu ofício de ser marido bíblico, marido fiel, marido pactual. Antes, ele deu ouvidos à voz da sua mulher. Como ele fez isso? Bom, se nós voltamos alguns versículos, nós vemos Eva diante da árvore, ela fica ouvindo a serpente, ela finalmente cai nesta tentação e ela, no verso 6 de capítulo 3, finalmente, em vez de decidir conforme a palavra revelada de Deus, ela decide conforme a sua ciência, as evidências que ela aceita, que ela determina, ela vê que é boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então ela, conforme
a tentação do diabo e sua própria ideia, ela tomou do fruto. Mas, diz aqui, e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Eu não sei porquê, mas muitas traduções, como essa tradução que eu estou usando aqui, Revista Atualizada, não traduz uma pequena palavra hebraica que tem no texto hebraico. No hebraico diz o seguinte: comeu e deu também ao marido com ela. Com ela. Eu não sei se alguém tem uma tradução tal. Tem alguém aqui que tem uma Bíblia boa aqui. Né? Também ao marido com ela e ele comeu. Os comentaristas têm opiniões diferentes sobre isso. Eu acredito que esta pequena palavra em hebraico significa que Adão estava lá, com a boca aberta, olhando a sua esposa tomar a liderança da família. E ela tomou a frente, ela tomou a decisão, ele ficou seguindo. Ele ouviu a voz, ou atendeu a voz da sua mulher e comeu da árvore. Mas não é assim que ele estava longe, numa rede em algum lugar, descansando, e de repente Eva chegou dizendo: você não quer um pedaço de fruto? Que bom, eu vou comer. Que coisa deliciosa. Você pegou de onde? Não, daquela árvore que Deus falou de gente não deve comer daquela árvore. Não foi assim, não. Ele estava lá. E ele comeu conscientemente. E por isso vem toda a maldição sobre a terra e sobre nosso trabalho. Então, quando você está com dificuldades, quando o seu trabalho não está indo bem, quando tem problemas na vida, e o pior problema que Deus menciona aqui no final do capítulo 3, que ao pó tornarás, a morte também, tudo isto é uma lembrança do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Criador, da nossa falha como homens, de sermos homens. Nós pensamos na queda, nós pensamos na mulher, nós pensamos na árvore, nós pensamos na serpente. Mas Deus está nos lembrando de pensar em nossa grande falha como homens. E, de fato, é isto que nós vamos abordar hoje à noite. A responsabilidade do homem para assumir seu papel federal ou pactual, que inclui tomar responsabilidade pela queda, mesmo se Eva foi a primeira para comer. Nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso hoje à noite. Quando algo ou alguém na criação de Deus não cumpre seu papel, não desempenha seu ofício corretamente, tem problemas. Isso causa consequências desagradáveis. Eu vou usar a seguinte ilustração. Você pega um vaso de cristal e você quer usar para quê? Você normalmente vai botar no centro, lá em casa, e ou sua esposa vai botar flores ou algum tipo de arranjo e vai ficar bonito. Pelo menos ela vai achar e você vai concordar se você é sábio. Agora, se você pegar este vaso de cristal e você quer pendurar na parede alguma coisa, você quer colocar um prego dentro da parede e você não acha o seu martelo, então você pega este vaso de cristal e começa a bater este prego para entrar na parede. O que vai acontecer? O prego não entra, não é? O vaso quebra, não é? Porque não é a função, não é para isso. Esse vaso serve para decoração, não serve como ferramenta. E da mesma forma, quando o homem não cumpre seu papel que Deus deu a ele na criação, quando as coisas criadas são usadas de forma errada ou contrária à criação, isso traz miséria, traz destruição. Isso nós estamos vendo nos nossos dias. Nós vemos no nosso mundo homens, mulheres, crianças, e em todas as partes da vida humana nós vemos pessoas que não estão cumprindo ou desempenhando o seu ofício que Deus deu a eles. E quando eles não cumprem o seu ofício, mas eles fazem outras coisas ou estão abusando da sua posição, ou não cumprindo suas responsabilidades, isso traz problemas, isso traz destruição e consequências desagradáveis. E nós temos que entender, meus irmãos, que a solução para todos os problemas no mundo não é de inchar a igreja,
com mais corpos. Não adianta nada termos a igreja crescendo, como nós temos, por exemplo, no Brasil, onde 1 em cada 4 brasileiros se diz evangélico. 1 em cada 4. 25% da população. Quase 50 milhões de pessoas que se dizem filhos de Deus, novas criações. Se isso fosse verdadeiramente real e verdadeiro, o Brasil seria quase paraíso aqui na Terra. 1 em cada 4, cheio do Espírito Santo. Mas nós vemos que em nosso país, com 50 milhões de evangélicos e mais 100 e 120 milhões ou mais de católicos romanos que também se dizem cristãos, nós vemos um país terrivelmente corrupto, terrivelmente violento, onde sangue está sendo derramado, 50 mil assassinatos por ano, que conforme os padrões das Nações Unidas, significa que nós estamos numa guerra civil em nosso país. Então, a solução até agora do cristianismo brasileiro é botar corpos dentro de um prédio e dizer aqui nós temos uma igreja, cantar alguns louvores, falar o nome de Jesus, mas continuar vivendo igual as pessoas lá do outro lado da parede. E se a única diferença entre o mundo e a igreja é que o mundo está daquele lado da parede e a igreja está deste lado, então estamos gastando nosso tempo. A Bíblia não conhece uma parede como a marca que distingue entre a igreja e o mundo. Mas a Bíblia conhece um antítese profundo entre a semente santa e a semente do diabo, entre o povo de Deus e o povo que anda nas trevas. E nós temos um problema como igreja, porque em nosso meio, no cristianismo brasileiro e no mundo inteiro, de fato, nós temos membros vivendo em famílias desestruturadas, nós vemos pais não cumprindo seu papel de pai, de mãe, nós vemos famílias sofrendo a maldição sobre os nossos pecados. E eu acho que cabe ao cristianismo moderno as palavras duríssimas do nosso Senhor em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o teres feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso é o julgamento de Jesus sobre a evangelização da igreja da época dele. Estava transferindo pessoas de um grupo para outro, mas não estava transformando corações ou vidas. E por isso estava apenas criando mais hipócritas. Às vezes eles dizem que quando chove no mundo fica gotejando ou pingando na igreja, mas de fato nós podemos olhar para a igreja de hoje e nós podemos dizer que quando está chovendo no mundo, está chovendo também na igreja. Nós vemos o mundo entrando na igreja em massa. Nós vemos todos os males na sociedade geral enchendo a igreja. Nós vemos feminismo forte. Nós vemos maridos fracos, falhos, efeminados. Nós vemos tudo isso nos filmes e nas revistas e nas programações de televisão lá no mundo. E também nós vemos as mesmas coisas dentro da igreja. Em nossos tempos, nós vemos a religião católica romana com sua ênfase sobre a mulher, uma religião efeminada. A mulher é a cabeça espiritual da casa. E nós vemos a mesma coisa na igreja católica romana travestida, que é a igreja que se diz evangélica. Uma igreja que se diz evangélica, mas é somente a igreja romana em outras roupas. Também, no meio daquilo que se chama igreja evangélica, nós vemos uma religião efeminada. As mulheres tomam frente da religião. E os homens que estão dedicados à religião que se diz evangélica, muitas vezes são mais efeminados do que verdadeiramente e biblicamente homens.
E nas igrejas de confissão bíblica e reformada, muitas vezes nós não vemos muita diferença. O problema é quando nós vivemos e pensamos e estamos estruturando nossas vidas e famílias e casamentos conforme os pensamentos do mundo, nós vamos também provar a mesma maldição que o mundo traz sobre si mesmo. E nós vemos as consequências. Nós vemos famílias desestruturadas, nós vemos uma taxa de divórcio entre os evangélicos que é igual ou maior do que a taxa de divórcio lá no mundo ou entre os católicos romanos. Então, nós temos que aprender a lição que a Bíblia nos ensina, que a desobediência dói. O salário do pecado é a morte. Quando nós vivemos, pensamos, agimos, decidimos e estruturamos as nossas vidas e relacionamentos e famílias e lares e trabalhos e casamentos e tudo, conforme os pensamentos do mundo, nós não podemos esperar outra coisa senão o justo juízo de Deus sobre nós. Consequências terríveis. Como nós não podemos esperar outra coisa senão dor e tristeza e quebramento quando nós usamos um vaso de cristal para bater um prego na parede. Então, nessa situação, nós devemos lembrar aquilo que o grande presbiteriano, o pastor presbiteriano J. Gresham Machen falou. O cristianismo é um estilo de vida fundamentado numa doutrina. A doutrina, o jeito que nós entendemos o mundo, tem consequências para como nós vivemos. E se nós entendemos o mundo como o mundo entende o mundo, então nós vamos ter uma vida que não é muito diferente do que o mundo. Jesus, então, nos chama a um pensamento, a uma cosmovisão totalmente e radicalmente diferente. Uma visão do mundo que não tem nada a ver com aquilo que eles pensam. Jesus nos chama a olhar para Ele como o padrão de um verdadeiro homem, de um verdadeiro marido. Cristo, o último Adão, é o grande marido fiel, que cumpre seu papel. E Ele chama nós, homens, a seguirmos a Ele, seguirmos o exemplo dEle, a sermos transformados conforme a imagem dEle. Cristo tem uma relação pactual com a igreja, sua noiva. Esta relação é tão íntima que a Bíblia descreve esta relação como a ligação, a união, a unidade entre cabeça e corpo. Quer dizer que esta união é uma coisa de vida ou morte. Não é uma coisa facultativa, não é uma coisa que pode ser temporária e depois desfeita. É uma questão de vida ou morte. E nesta relação entre a igreja e Jesus, tudo que Ele tem, nós temos. Tudo que Ele fez, nós fizemos. É um casamento com plena ou total comunhão de bens. Aquilo que nós temos com Jesus, o relacionamento que nós temos com Ele, não é um relacionamento baseado em sentimentos que podem mudar ou variar de tempos em tempos, tanto do lado dele quanto do nosso lado. Não. A relação entre a noiva e o noivo, entre a igreja e Jesus, está baseado num pacto selado com sangue, uma coisa objetiva, uma coisa inabalável, uma coisa inquebrável. E hoje à noite, então, vamos prestar atenção àquilo que Deus nos chama a ser homens pactuais, maridos pactuais que amam as suas esposas como Cristo ama a igreja. Não baseado em sentimentos temporários, passageiros, não baseados em emoções que vão e vêm, mas baseado num pacto, uma aliança. Então, vamos começar falando sobre a ideia de pacto. Quando eu falo sobre marido pactual ou marido federal, temos que lembrar que federal não tem a ver com algo que é grande e poderoso e domina sobre tudo. Um marido federal não é um homem que manda na sua esposa
em todo o detalhe da sua vida, querendo saber tudo sobre a vida dela e querendo interferir em todos os aspectos da vida dela, como o governo federal tenta fazer com a gente. Isso não é um marido federal. Federal vem de uma palavra em latim, foedus, que significa pacto. Então, um marido federal é um marido que é um marido pactual. Ele vive com sua esposa em uma aliança. Isso é importante. Nós vivemos, hoje em dia, num ambiente muito individualista. O casamento, por causa da filosofia que vem dominando nos últimos séculos, o casamento é visto por muitos como dois indivíduos que se reúnem para viver debaixo do mesmo teto, ligados pelo sentimento, ligados por interesses em comum, ligados por um sonho que eles têm juntos, alguma atração física, e ligados por questões econômicas ou sociais ou emocionais, sentimentais. E se isso é o casamento, então não é uma surpresa que tem tanto divórcio, porque todas essas coisas que eu mencionei mudam e variam de tempos em tempos. A atração física vai embora com o tempo, normalmente, tanto para o homem quanto para a mulher. E as emoções, às vezes estão maiores, às vezes estão diminuindo. Então, o que nós vemos na igreja de hoje é que quando a igreja vê o casamento nestes termos de dois indivíduos que estão procurando passar tempo juntos, por causa de coisas que eles compartilham, têm interesses em comum, quando isso muda, então o que a igreja moderna fala? Bom, você ouve muito, ele vai falar com o seu pastor e diz, pastor, minha esposa, ela tem agora 55 anos, eu não amo ela mais. Eu simplesmente não amo, não é a mesma coisa. Perdeu o brilho para mim, esse relacionamento. E eu confesso, pastor, que a minha secretária de 20 anos é muito mais atrativa para mim. Eu acho que eu amo ela. E tem pastores hoje que dizem, meu filho, não pode negar seu coração, amor é amor, é melhor não fingir, tem que ser honesto, então é melhor você abandonar sua esposa e casar com outro, porque ninguém pode negar seu coração. Isso acontece, tanto no mundo quanto naquilo que se chama a igreja. Mas nem precisamos ir para um exemplo tão horrível ou tão chocante, mas também podemos pensar sobre uma coisa que eu experimentei alguns anos atrás. Eu estava sentado com um casal e o casal estava tendo problemas de casamento e o marido falou à esposa, veja bem, nós temos dificuldades, os dois crentes, temos dificuldades e tal, e eu não sou tão fácil para conviver comigo e tal, mas me dê mais uma chance, vamos tentar mais uma vez. Parece uma coisa boa, ele está dizendo, me dê mais uma chance, mas eu reprovei ele em frente da sua esposa. Não é para ele pedir mais uma chance. Que coisa mais absurda. É como sua cabeça pedir ao seu corpo, me dê mais uma chance para continuar sendo sua cabeça. O fato é que ele é marido e ela é esposa, ponto final. É um fato. Não é para pedir chance. Ele é o marido, ela é a esposa, até a morte. Como cabeça e corpo são ligados e não podem ser separados sem matar, assim marido e esposa pertencem juntos, até Deus levar um ou os dois. Então, não é para o marido dizer, me dê mais uma chance. É para o marido dizer, veja bem, eu sou uma pessoa chata, difícil para conviver comigo, eu fiz muitos erros, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço perdão, eu oro a Deus para que eu possa assumir meu papel, meu ofício de ser teu marido, porque assim Deus me colocou como tua cabeça. Eu fiz um trabalho horrível disso até este momento, mas pelo poder do Espírito Santo, daqui em diante, eu vou viver uma vida diferente. Eu vou assumir meu papel e meu ofício. Não é para pedir mais uma chance. Pedir mais uma chance é se o relacionamento está baseado em emoções ou sentimentos. Mas o fato é que, biblicamente, o relacionamento está baseado em uma aliança ou pacto. O que é um pacto? Um pacto é um relacionamento seríssimo, muitas vezes estabelecido por meio de sangue.
Por que sangue? Porque quando este relacionamento é quebrado, é uma questão de vida ou morte. Quando o relacionamento está funcionando, é para o bem-estar, é para a vida e é para a bênção dos dois partidos. Quando o relacionamento é rompido, traz miséria, traz dor, traz a morte. Se nós abrimos em Gênesis capítulo 15, nós vemos Deus estabelecendo um pacto com Abraão. E Deus faz uso de um ritual muito comum naquela época para se firmar uma aliança. Vocês conhecem Gênesis 15, eu não preciso ler este capítulo inteiro. Vocês sabem que Deus chamou Abraão a pegar vários animais e cortar os animais em duas partes e colocar em duas linhas. Por quê? Porque naquela época, quando, por exemplo, um rei iria firmar uma aliança com outro rei menor, um rei vassalo, eles iriam fazer isso. Eles cortavam animais, botavam um caminho de pedaços de animais, um lado e outro lado, e os dois passavam por meio dos pedaços. E o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo, vamos então assumir este pacto, esta aliança. O rei grande vai cuidar do rei vassalo, o rei vassalo vai dar obediência e respeito ao rei grande. Quando alguém atacar o rei vassalo, o rei inferior, o rei grande vem ajudá-lo e vice-versa. Então, um relacionamento de apoio mútuo. Se um quebrar a aliança, que será feito com ele como foi feito com estes animais, que ele seja partido em dois. Se alguém quebrar esse pacto, que ele seja partido em dois pedaços, que ele morra. Então, isso é o significado desses animais cortados. Agora, veja o que Deus faz aqui. Quando Deus estabelece a aliança com Abraão, lá em Gênesis 15, o que ele faz? Ao pôr do sol, deixa eu ver aqui se eu posso achar. Pronto, 17. 15 e 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Quem passou entre os pedaços? Abraão ficou lá olhando. Só Deus passou. Por que só Deus passou? Porque Deus não pode quebrar sua aliança. É impossível. Deus nunca mente. Deus não pode quebrar sua palavra. Então, do seu lado, a aliança está garantida. Mas Abraão não passou. Sabe por quê? Porque se Abraão quebrar a aliança, quem vai apanhar? Quem vai apanhar o castigo? Aquele que passou por meio dos pedaços. Deus. Né? Então é uma pregação de Jesus Cristo. É uma pregação da cruz aqui. Que quando o homem é infiel, ele é fiel. Quando o homem peca e cai é infiel, quando ele quebra a aliança, quem apanha as consequências é o próprio Deus. Como? Por meio de se tornar homem, para que ele possa morrer e tomar sobre si os castigos da aliança. Deus não pode morrer. Deus não pode não pode perder sua vida como fala estes pedaços de animais. Então, o que Deus faz? Deus se torna homem para que ele possa apanhar o castigo que nós merecemos. Então, aqui já temos uma pregação de Cristo. Isto é uma aliança. E a Bíblia diz que o casamento é um relacionamento pactual, um relacionamento de aliança. Nós, em português, até chamamos este pedaço de metal aliança. Não é por acaso. É um pacto que nós temos com nossa esposa. E este pacto fala sobre vida e fala sobre morte. Eu sei que hoje em dia é só palavras. Quando você vai para as igrejas e você vê nos filmes, aí eles até que a morte nos separe. Eu não sei se eles falam isso em português. Né? Aí todo mundo diz o divórcio. Né? Mas, de fato, o nome aliança ou pacto está nos lembrando que, de fato, a única coisa que pode separar marido e esposa é a morte. E por isso, não é por acaso que a Confissão de Westminster, quando fala sobre divórcio, os dois casos permitidos pela Bíblia, fala sobre considerando ele como morto. Tem uma razão por isso, porque por todos os efeitos, esta pessoa que abandonou sua esposa está morto mesmo. Então, quando nós
olhamos biblicamente o casamento, nós vemos que é um relacionamento baseado em um pacto. Vamos para Provérbios 2, verso 17. Provérbios 2, 17. E nós vemos aqui uma referência à aliança, ou pacto, ou concerto, que são todas a mesma coisa. Fala aqui sobre uma mulher que não é fiel ao seu pacto, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Aqui fala sobre a mulher adúltera. Temos uma referência mais clara, Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel 16, um dos meus capítulos favoritos, porque fala sobre Deus em seu amor soberano, achando o seu povo que é um povo indigno, um povo que não tem atratividade nenhuma, de fato um povo que é um aborto jogado no campo, volvendo no seu sangue, coisa nojenta. E aí Deus tem misericórdia do seu povo, e Deus lava seu povo, e Deus adota seu povo, e Deus faz o seu povo crescer, e finalmente quando o seu povo se torna moça, e chegou o tempo de amores, então Deus dá a ela todas as coisas para adornar a sua beleza. E finalmente, em Ezequiel 16, verso 8, ele casa com ela. Passando eu por junto de ti, vi-te e eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez, dei-te juramento e entrei em aliança contigo. E passaste a ser minha, diz o Senhor Deus. Isso é um casamento. E depois ele fala sobre como ele vestiu a sua noiva. E também nós temos Malaquias, capítulo 2, 14, lá no final do Antigo Testamento. Malaquias 2, 14, onde Deus está falando com ira contra a infidelidade do seu povo. Aí diz, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, algumas referências bíblicas aqui para mostrar que a Bíblia entende o casamento não como um relacionamento temporário, baseado em emoções e sentimentos, mas um relacionamento baseado em um pacto inquebrável, uma aliança. E, por isto, a primeira consequência para nós é refletirmos hoje à noite como homens federais, homens pactuais, é que nós precisamos, num mundo que despreza o casamento, num mundo que desvaloriza o casamento, nós precisamos ser homens que, pelo nosso jeito de pensar e falar e agir, estamos mostrando um pensamento bíblico e um pensamento conforme a vontade de Deus sobre o que é o casamento. É algo inquebrável. Marcos 10, verso 9, porquanto que Deus ajuntou, não o separe o homem. Nós precisamos, como homens bíblicos, viver esta realidade, ensinar isso aos nossos filhos, ensinar às nossas filhas e exemplificar, modelar essa verdade no trato das nossas esposas. A Bíblia e as confissões só permitem duas exceções, dois casos raríssimos, quando é legítimo diante de Deus desfazer um casamento, quando Deus de fato desfaz um casamento. Mas, em geral, o casamento não é quebrável, porque não está baseado em algo que vai e vem, algum sentimento, é um compromisso até a morte. Eu abomino o divórcio, diz o Senhor Deus. Por que ele abomina o divórcio? Porque o divórcio, por várias razões, é blasfêmia contra Deus. Em primeiro lugar, o casamento reflete a relação entre Jesus e a igreja. Quando um homem abandona sua esposa, ele está fazendo uma pregação contra o evangelho. Ele está dizendo: Jesus é infiel. Jesus não cumpre sua palavra.
querendo ou não querendo, todo homem está pregando alguma coisa, seja mentira ou seja verdade, sobre Cristo e sobre a igreja no seu casamento. Todo casamento ou está refletindo ou está mentindo sobre a relação entre Jesus e a igreja. Deus abomina o divórcio porque é blasfêmia. Deus abomina o divórcio também porque o divórcio é ruim para nós. E tudo que Deus promove para nós é para o nosso bem. Divórcio é separar a cabeça do corpo. Não tente fazer isso em casa, mas eu acho que você, sem fazer nenhuma experiência científica, você já sabe que tirar a sua cabeça do seu corpo não vai ser uma coisa boa. Você vai deixar de viver, você vai morrer. Isso é um divórcio, é rasgar um corpo em 2 pedaços. A Bíblia fala sobre homem e mulher se tornando uma só carne. Desfazer isso é rasgar literalmente um corpo em 2 pedaços. Isso é sofrimento, tanto para homem, quanto para mulher, quanto para as crianças também. Isso acaba com o mundo das crianças. Então, um homem que não cumpre sua palavra, um homem que não cumpre sua palavra pactual com sua esposa, ele destrói sua vida, ele destrói a vida da sua esposa, ele destrói a vida dos seus filhos e ele está blasfemando contra o Senhor Jesus Cristo. Mas um marido federal, um marido bíblico, tem um compromisso inabalável com sua esposa. Nem passa na cabeça dela que ele possa deixá-la. Eu falei uma vez com uma amiga minha que ela trabalha no hospital e ela estava com as outras mulheres lá e elas falando sobre seus maridos e o que elas achavam, se o casamento iria dar certo ou não e tal, e as suspeitas das infidelidades dos maridos e o que elas fariam se ele fosse infiel e tudo isso. Aí finalmente ela lá calada, ela crente, e de repente elas perguntaram a ela, e o seu marido? E ela falou, ele nunca vai me deixar. E elas começaram a rir. Você é jovem, você é ainda muito inocente, mas você está só sonhando com isso. Mas eles não entenderam que ela estava baseando sua resposta na verdade bíblica de que uma corda de 3 fios não pode ser facilmente partido, não pode ser rompido, cortado. Um casamento onde Deus está garantindo a unidade entre marido e esposa, dificilmente pode ser quebrado. Então, o homem federal, o homem pactual, ele cria na sua casa um ambiente sólido e saudável e seguro para sua mulher e seus filhos. Se você falar com psicólogos que tratam de famílias desestruturadas, você vai ver que nem precisa ter divórcio, só viver debaixo daquela nuvem de ameaça de talvez, será que mamãe vai ficar? Será que ele vai fazer as malas e sair mais alguns dias, mais algumas semanas, mais alguns meses? Será que vai acabar o casamento ou não? Viver assim destrói a alma da criança. Para uma criança, o mundo, realmente a estabilidade do mundo depende dos seus pais. Os pais estando bem, os pais estando calmos, a criança está bem. Mas os pais estando em conflito, o mundo da criança também não tem mais fundo, não tem mais chão para ficar em cima. Então o marido federal faz de tudo para manter um ambiente de segurança para sua esposa, para seus filhos. Não sai da boca de um homem bíblico doidices e estupidezes e besteiras que nós ouvimos nas novelas. Se você fizer isso, eu vou sair de casa, eu vou fazer minhas malas. Nem brincando, isso sai pelos lábios de um homem ou marido federal pactual. Então, a primeira coisa do marido federal é um compromisso inabalável com a segurança do relacionamento, que não é quebrável. Em segundo lugar, o homem pactual, o marido pactual, abre mão de tudo e de todos para se dedicar à sua esposa. Isso é importante. Vamos para Gênesis 2. Nós temos que entender que a Bíblia nos ensina um estilo de vida bastante diferente
daquilo que nós vemos no mundo ou na igreja mundana. No mundo nem precisamos falar. O mundo baseia sua moralidade, seus sonhos, seus planos, seus objetivos, suas ideias de sucesso e de realização na teologia deles. O que é? Que o mundo é um produto do acaso, que o homem é um desenvolvimento de antecedentes animais e que, de fato, o único significado desta vida é tentar tirar qualquer prazer e alegria que você possa tirar antes de você morrer. Isso é a teologia do mundo e aí, assim eles vivem. Na igreja mundana, a igreja mundana diz, bom, é verdade tudo isso, só que também temos que dar um pouco de atenção a Deus também. Então tem uma camada de religião pintada por cima deste mundanismo, que é um disfarce, que até dá para enganar muitas pessoas. Né? Túmulos caiados, cheios de ossos de homens mortos. Isso é o cristianismo mundano. Acaba sendo a mesma coisa. O cristianismo mundano não é uma coisa transformada, não é um tipo de vida totalmente, radicalmente diferente do mundo. É a vida do mundo com um domingo acrescentado. É a vida do mundo com a Bíblia no carro ou debaixo do braço. É a vida do mundo com algumas orações de vez em quando e algumas leituras bíblicas intercaladas no dia a dia. Mas a vida real, verdadeira, bíblica, verdadeiramente cristã, é totalmente diferente. É aquilo que nós confessamos nos padrões de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Alguém falou alguma coisa? Fim principal do homem é... Ainda bem, eu pensava que eu estava em meio de um grupo de batistas, não presbiterianos. Ninguém sabia. Então, isso significa que tudo está compreendido debaixo deste grande tema da vida, de viver para a glória de Deus e de gozá-lo para todo sempre. Então, o casamento também. Não é, em primeiro lugar, para meu prazer, para meu bem-estar, para minha realização, para eu me promover, conseguir aquilo que eu quero. Mas o casamento também é para a glória de Deus em primeiro lugar. Então, com isso em mente, nós vemos que o homem, em Gênesis capítulo 2, ele recebe uma esposa exatamente para isso, para que ele possa cumprir seu papel de glorificar a Deus, obedecer a Deus e servir a Deus. O homem foi colocado, de Gênesis capítulo 1, neste mundo para fazer o quê? Deus criou o homem, a sua imagem, homem e mulher os criou, os abençoou, 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai. Então, capítulo 2, Deus coloca ele num jardim, ele diz, você tem que lavrar a terra, ele coloca o homem num jardim, cercado por rios, e estes rios levam a terras onde tem muitas coisas preciosas, metais e pedras preciosas, e a ideia é que o homem vai desenvolver a terra, e também crescer, a população humana vai crescer, e eles vão descobrir mais e mais coisas lindas, e vão desenvolver e usar essas coisas para criar do jardim uma cidade de metais e pedras preciosas. A cidade que ele nunca chegou a fazer, mas que nós encontramos lá em Apocalipse, que o último Adão acabou fazendo. Então, isso é o papel do homem, mas ele não consegue fazer nada disso sozinho. Lá tem o homem no sexto dia. Ele tem aquele mandato enorme. E ele está sozinho. Ele precisa de muito mais mão de obra. Mas de onde vem esta mão de obra? Interessante que Deus não criou um mundo com bilhões e bilhões de pessoas, multidão que ninguém enumera. Mas Deus resolveu criar um mundo com um casal. Para que este mundo fosse cheio de pessoas que são produtos do mais íntimo amor que possa existir entre dois seres humanos. Não é lindo isso? Deus poderia ter criado todo mundo de vez, mas ele queria criar a população, aquele multidão que ninguém enumera, por meio do amor, de um casamento santo entre um homem e uma mulher. Então, nós ouvimos aquelas palavras chocantes lá
em capítulo 2, verso 18, antes da queda, nós ouvimos as palavras chocantes, não é bom. Você já parou para pensar sobre isso? Não é bom. Durante todo o capítulo 1, Deus fez isso e Deus viu que isso era bom. E de repente, Gênesis 2, 18, antes da queda, disse mais o Senhor Deus, não é bom. Que isso? Não é pecado, porque pecado não entrou no mundo ainda. Né? Mas é o fato que algo não está completo. Quando Deus diz no capítulo 1, e ele viu que era bom, é quando aquela coisa estava completa, feita. E a criação do homem não está completa ainda. Por isso, não ainda está bom. Ele não pode dizer é bom. Tem que ter mais uma coisa. O que é? Tem que ter uma auxiliadora. Tem que ter alguém que possa ajudar Adão neste mandato duplo que ele tem, de dominar, desenvolver a terra e encher a terra. Trabalhar e produzir filhos. Essas duas coisas. Bom, ele dá nomes aos animais. E dar nome é muito mais do que apenas dar nome. Dizer, não, isso é uma girafa, isso é um tigre. Não, dar nome é atribuir ou dar uma nomenclatura que tem a ver com a função daquele animal, daquela criatura. Então ele não acha nenhuma criatura que poderia servir para ajudar ele no seu mandato. Então, finalmente, Deus tira do próprio ser de Adão, do lado de Adão, a mulher, que é uma auxiliadora idônea para ele. Isso é importante. O Matthew Henry falou o seguinte sobre esta criação da mulher. Ele disse, a mulher foi formada da costela de um lado de Adão, não da cabeça dele, para mandar nele. Não dos pés dele, para ser pisado por ele. Mas do seu lado, para ser igual a ele. Debaixo do seu braço, para ser protegida por ele. Perto do seu coração, para ser amada por ele. Então, eu acho essas palavras de Matthew Henry lindas sobre a criação da mulher. Então, agora tem homem e mulher. Juntos tem o nome Adão, humanidade. A mulher tem o nome do seu marido. Ela está incluído com o marido. Mas também tem uma interdependência entre os dois. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios muitos anos depois. Ele diz que a mulher foi criada a partir do homem. Então, do homem saiu a mulher, na criação. Mas também o homem nasce da mulher. Então, Paulo está dizendo que tem que ter uma submissão, um respeito mútuos entre mulher e homem. E nós vemos isso aqui na narrativa de capítulo 2 e capítulo 3. Em capítulo 2, o homem chama sua esposa de mulher. Veja no verso 3. Ele é varão, ele vai chamar ela varoa. No hebraico, ele é ish, ela é ishá. Ish e ishá. Mas também no capítulo 3, nós lemos que Adão dá um outro nome à sua esposa, sua mulher. 3, verso 20. Deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, Ishá é um nome que fala sobre o fato que ela sai do homem, ela foi criada a partir do homem. Eva é o nome que fala sobre o fato que o homem nasce da mulher. Então, é uma interdependência entre homem e mulher. O que acontece então? Baseado nesta unidade e união profunda, diz o Espírito Santo no capítulo 2, verso 24, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Um homem pactual entende isso. Ele entende que a ligação que ele tem com sua esposa, só existe uma ligação mais forte no mundo. É a ligação que ele tem com Cristo Jesus. Mas, além disso, o relacionamento humano mais importante para o homem é aquilo que ele tem com sua esposa. Isso é importante nós entendermos em nossas cabeças, mas também praticamos em nossas vidas e atitudes.
Às vezes, nossa sociedade, quando o casal acabou de se casar, não tem muito dinheiro, às vezes nem tem apartamento ainda, ou está esperando a casa ser terminada, alguma coisa assim, precisa ainda comprar isso ou aquilo. E às vezes eu acho na cultura, muitos de nós conhecemos, ou da nossa própria experiência, ou da experiência de irmãos ou de amigos, um casal que ficou na casa dos pais, ou dos sogros, durante um certo tempo. Isso não é desconhecido. E aqui entra o problema. Né? O problema da concorrência da sogra com a noiva. Né? A mãe, às vezes, mesmo as mais cristãs, porque elas também são pecadoras, olha para aquela nova mulher que entrou naquela vida, a vida do seu filho, e levou ele. E a mãe pensa, bom, eu troquei as fraldas dele, eu lavei ele, eu criei ele durante tanto tempo, quando ele estava doente à noite, eu ficava ao lado da sua cama tantas horas, e ele é meu. E de repente essa mocinha que não sabe nem cozinhar, nem fazer nada, ela nem sabe como ele gosta de comer seu feijão e como ele gosta do seu arroz. Eu conheço ele muito bem, ela não sabe nada. Então, se a coitada noiva tem que passar algum tempo na casa da sogra, a sogra às vezes toma a oportunidade para mostrar que ela não sabe nada. Não, deixa-me passar a camisa dele, eu já sei fazer. Deixa-me preparar a comida dele. Ele vai sair agora, eu vou preparar o lanche dele. E a noiva fica lá, eu não sirvo para nada. Hein? Homem pactual diz, mamãe, obrigado mamãe, eu amo a senhora muito. E a senhora sempre cuidou bem de mim, eu dou graças a Deus por isso. Mas mamãe, eu tenho agora uma mulher mais importante em minha vida. A senhora agora está em segundo lugar, não em primeiro lugar mais. Minha esposa, Deus me deu minha esposa para cuidar de mim. Talvez ela não sabe ainda cozinhar o arroz do jeito que a senhora sabe. Ela vai aprender com algumas décadas ainda, mas eu vou comer aquele arroz queimado aí, carbonizado, porque ela é minha esposa, entendeu? Mas estamos brincando, mas é importante que nós homens estejamos tratando nossas esposas conforme o ofício delas. E não deixar ninguém interferir nesta relação. Nem nossa própria mãe. É importante também nós ensinamos as nossas esposas quando nós temos filhos. E as nossas esposas estão com a tentação de interferir no casamento novo. Aí nós falamos com nossas esposas, minha filha, faça isso não. Deixa a noiva, deixa a nossa como se chama? Nora, deixa ela cuidar do nosso... isso é o ofício dela. Eles vivem em um casamento que é uma aliança, um pacto diante de Deus. Homem, deixa pai e mãe. A palavra usada no hebraico é uma palavra forte. É uma palavra que significa abandonar. Agora, nós sabemos que o quinto mandamento nos ensina que nós devemos honrar pai e mãe. Isso não se encerra quando nós casamos. Então, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não está dizendo que nós nunca vamos mais visitar a casa do Senhor, porque agora eu sou casado. Né? Nunca mais quero ver a Senhora, porque agora eu tenho uma esposa, não preciso mais da minha mãe. Não é isso. Mas o fato é que tem uma mudança radical nos relacionamentos. Porque onde o homem antes estava dependendo do seu pai e da sua mãe, agora ele passa a se unir com sua esposa. Uma mudança tão radical que a Bíblia diz que ele abandona, ele se afasta dos seus pais para se unir à sua mulher. E esta palavra se unir também é uma palavra forte no hebraico. É uma palavra que significa grudar, no sentido de ficar tão colado que você não consegue separar. Quando eu nasci, eu tinha algum problema. Eu ainda tenho alguns problemas. Mas eu tenho um problema que o médico pensava que ele poderia resolver. Mas ele disse, temos que esperar alguns anos. Porque temos que fazer algum tipo de cirurgia. Ainda tenho uma marca da faca do médico aqui. Eu não vou mostrar a vocês. Aí, o que aconteceu? Ele esperou até que eu tinha uns 4 ou 5 anos. Aí eu fui para o hospital, eles me cortaram, me fizeram algumas mudanças lá dentro. Aí eles colocaram algum tipo de spray sobre minha barriga, que era um tipo de pele artificial, eu não sei. Eu só tinha 5 anos, eu não sabia os detalhes.
Isso muitos anos atrás, quando a medicina ainda era muito primitiva, naquela época. Aí, no século passado. Então, eu estava lá, me recuperando. Aí eu não sabia nada, eu vi as crianças brincando com brinquedos no chão. Aí eu saí da cama e me abaixei para brincar com as outras crianças. Aí eu, depois de brincar por um certo tempo, eu queria me levantar. Eu estava colado, assim, como um pedaço de papel, entendeu? Totalmente colado. A pele artificial tinha colado e eu estava colado, dobrado, entendeu? E agora? Como eu vou viver a vida assim? É tudo assim, né? Como eu vou estudar, como eu vou conhecer uma mulher e casar com ela se eu estou desta forma, né? Então, os médicos tinham que chamar várias enfermeiras e eles me colocaram na cama e eles ficaram passando aquele spray e literalmente me rasgando, assim, e eu gritando com dor, né? A minha mãe chegou e em casa era muito, assim, eu não poderia chorar ou gritar a alta voz porque eu apanhava mais, sabe? Mas eu vi que ela estava muito chateada com os médicos. Eu vi que ela não estava reclamando que eu estava gritando. Então eu gritei mais forte ainda, porque agora tem alguém que está do meu lado, né? Mas assim, esta ideia que a Bíblia tem aqui sobre se unir à sua mulher é uma conexão tão unida, tão colada, que não dá para separar, sem muita dor mesmo. De fato, é como rasgar, como eu já falei, cabeça do corpo, significa a morte. É fácil nós falarmos essas coisas, é difícil nós vivemos essas coisas. O homem, um marido pactual, entende que eu sou marido, eu tenho esposa, não para meu prazer, não para me servir, não para atender às minhas vontades, não para ser minha serva, não para ser o atendente que vai preencher todos os meus sonhos e fantasias. Não, eu tenho uma esposa da parte de Deus para cumprir o papel e a razão pela qual Deus me colocou sobre este planeta. Glorificar a Ele, desenvolver a terra e encher a terra. É para ser obediente a Deus, é para glorificar a Deus, é para servir a Deus que eu tenho esta esposa. Então, o homem pactual, o marido pactual, para ele, a mulher é mais importante do que os seus amigos. Nós temos hoje em dia uma imaturidade medonha entre os homens. Eu estava no avião hoje, um homem de uns 30, 40 anos, estava lá com o seu iPad jogando um videogame o tempo inteiro, aí compartilhando com sua esposa, né? E tem homens de 20, 30, 40 anos, eu não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, que vivem ainda com seus pais, vivem lá no seu quarto, na casa dos seus pais, jogando videogames o dia inteiro e comendo comida fast food, né? Isso é a cultura, pelo menos americana. Eu não sei como é aqui no Brasil, se esse fenômeno também acontece aqui. O homem que casa e fica, mas eu quero sair com meus amigos, eu quero isso, assim, ele vê a mulher como concorrência. O tempo que ela toma, o tempo que os filhos tomam, o tempo que a família toma, é concorrência com seus desejos, seus prazeres, que ele quer jogar isso, quer brincar isso, quer sair com seus amigos. É um homem que não entende porque ele está aqui nesta terra. Ele não entende o que é casamento, ele não entende o que é o propósito de Deus para ele. A esposa é mais importante do que seu carro, do que sua televisão, do que sua carreira. Eu acho que todos nós aqui, homens aqui, nós devemos entender isso. A mulher não é concorrente para o nosso tempo, para a nossa atenção. Ela é auxiliadora. Nós estamos unidos com um propósito de juntos glorificar a Deus. E todas as outras coisas são subservientes a isso. Todas as outras coisas servem a este propósito. E nós, como homem e mulher, juntos com as crianças, obedecemos e glorificamos a Deus com nossas vidas. Um homem que fica escravizado ao seu trabalho, sua carreira, seu desejo de progredir na sua carreira, abandonando e negligenciando sua esposa, seus filhos, é um homem que está pregando blasfêmia contra o Senhor Jesus Cristo.
Toda a obra e trabalho de Jesus não foi apesar da mulher dele, a noiva dele, mas foi em favor dela. Foi para o bem dela. E os homens, nós não devemos nos enganar e nos enganar pensando, não, eu estou trabalhando assim, sem parar e estou negligenciando minha família para o bem deles porque eu estou ganhando mais dinheiro e posso dar mais coisas a eles. Isso não é para o bem da mulher, nem dos filhos. Nós recebemos em nossa casa, no Canadá, muitos anos atrás, crianças de famílias desestruturadas, que os pais estavam divorciando e tinham problemas e não tinham lugar para colocar as crianças. Então o governo colocava essas crianças temporariamente com várias famílias, incluindo a nossa. E essas crianças não recebiam nada de amor ou de atenção. Mas o que acontecia? Os pais, quando eles passavam pouquíssimos minutos e horas com as crianças, chegavam com sacolas enormes de presentes caríssimos. Essas crianças tinham tanto brinquedo que eu nunca tinha visto em minha vida, porque em minha infância, minha mãe de vez em quando ia para o brechó para comprar alguma coisa quebrada, e a gente ia para a loja de coisas quebradas e segunda mão, e a gente via os brinquedos de Disney quebrados dos filhos dos ricos. Aí a gente ficava, rapaz, isso era ok. Se funcionasse, faria ok. Aí a gente comprava 5 centavos e levava para casa. Isso era minha infância, com brinquedos quebrados. Mas essas crianças tinham sacolas de brinquedos caríssimos, mas não tinham amor ou atenção dos seus pais. E nós não devemos tratar nossas esposas desta forma. Nossas esposas não precisam de mais dinheiro, ou de uma casa maior, ou de um carro mais novo. Nossas esposas precisam do nosso amor, do nosso afeto, da nossa atenção, porque nós representamos Cristo para elas. Então, o homem pactual, o marido pactual, abre mão de tudo e de todos para se dedicar à sua esposa, para cuidar dela, como Cristo cuida da igreja. E, finalmente, o marido federal, o pactual, assume a responsabilidade total pela família. Vamos para Hebreus 13, verso 7. Hebreus 13, 7. Temos que entender que, como maridos pactuais ou federais, nós somos autoridades. E a Bíblia fala muitas coisas sobre autoridades. Em Hebreus 13, verso 7... a Bíblia diz o seguinte sobre aqueles que são chamados para um ofício de liderança. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui fala sobre a necessidade de ser um líder que dá um exemplo, um bom exemplo, mas não é o texto que eu estava procurando, um pouco mais em frente. Veja verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A Bíblia diz que os líderes, as autoridades, prestarão contas a Deus pelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade. E no caso do marido, ele vai ter que ficar em pé diante do trono de Deus no dia do juízo e prestar contas de como ele foi cabeça para sua esposa e também pai para seus filhos. E se o marido só vive no trabalho para ter mais e mais dinheiro, para dar mais coisas à sua família, e vai fugindo para estar com seus amigos e seus brinquedos e suas brincadeiras, ele não vai ter muita coisa a dizer a Deus naquele grande dia do juízo. Nós devemos entender, meus irmãos, que um marido federal assume responsabilidade pela vida e pelo estado espiritual da sua esposa e pela vida e estado espiritual dos seus filhos. E então todas as decisões de como ele vai ordenar seu tempo e como ele vai investir seus recursos de tempo e de dinheiro, giram em torno do grande propósito da sua vida, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ele quer isso para sua esposa, ele quer isso para seus filhos. Então ele vai tomar decisões baseadas nisto. E neste ponto,
Nós temos também, não somente lá no mundo, nas igrejas mundanas, mas nós temos em nosso próprio meio, como igrejas reformadas e presbiterianas, muito mundanismo. Porque nós somos tão influenciados pelo mundo que nós nem percebemos. Se você pega um sapo e você coloca numa panela de água que está fervendo, o que o sapo vai fazer? Vai pular fora, não é? Normalmente, se o sapo está com boa saúde mental, ele vai pular fora logo, né? Mas se você pega um sapo e coloca numa água normal, né? E dá um pouco de comida ao sapo, tudo bem, o sapo fica lá. E você vai aquecendo aos poucos. E o sapo não percebendo a diferença, acaba finalmente sem perceber, ele fica lá na água fervente e ele vai morrer, porque não está percebendo que ele está sendo influenciado pelo ambiente que está mudando. E nós também, no mundo, somos assim. O mundanismo entra na igreja gota por gota. E nós achamos, não devemos ser radicais e tal. E a gente fica aceitando, até finalmente nós estamos como aqueles sapos, estamos fervendo, estamos morrendo, cercados por essas coisas venenosas e tóxicas que estão invadindo a igreja do mundo. E nós vemos isso, por exemplo, nas decisões que nós tomamos sobre os nossos filhos, sobre os sonhos que nós temos para os nossos filhos, sobre as prioridades que nós temos para os nossos filhos. O sonho do mundo é que meu filho consiga ter um emprego bom, onde ele não precisa trabalhar muito, mas ele vai ganhar ainda muito dinheiro. E ele vai ter um nível de vida econômico muito bom, e um nível de vida social muito bom. Isso é meu sonho. Então, tudo nesta religião do mundo, para ter mais e mais e mais, conforme sua crença, eles assim vivem sua vida. Eles são coerentes com seus desejos, com sua religião de servir ao ídolo Mamum, o deus de dinheiro. Mas o cristão faz a mesma coisa, né? Quantas vezes o cristão não está tomando decisões baseadas não naquilo que ele diz ser o propósito da sua vida, de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, mas ele toma suas decisões baseadas nos princípios do mundo. Tem uma aula de catequese na igreja para as crianças e tem algum tipo de atividade que vai fazer o filho crescer e ter mais condições econômicas ou sociais. Aí, qual dos dois que a família vai esquecer? A igreja cai fora porque temos que ser realistas, temos que sobreviver, temos que ganhar dinheiro, temos que avançar na vida. E as crianças percebem isso, meus irmãos. As crianças percebem quando nós falamos uma coisa, mas vivemos outra. E sabe alguma coisa? As crianças vão seguir nosso exemplo, não nossas palavras. Não nossas palavras ocas e mentirosas. As crianças não vão ficar enganadas por nosso falar piedoso. Eles vão seguir nosso exemplo mundano. Você pode falar muito sobre uma vida de piedade, vida de santidade, mas quando você liga a televisão e fica assistindo pornografia, e você fica assistindo pessoas vivendo adultério e tendo casos e todo tipo de nojeira que tem na televisão, as crianças vão seguir seu exemplo, mas não vão seguir suas palavras. Meus irmãos, o marido federal assume responsabilidade total por sua família. Entende que ele tem que prestar contas a Deus, que ele é um pastor da sua família, sacerdote para a sua casa, como Jó, que intercedia por seus filhos diante de Deus. Ele tem que ser o pastor que está guiando o seu pequeno rebanho para a terra prometida. E se ele chegar lá sozinho e não tem seu rebanho, então ele foi um pastor infiel, um pastor que não presta para nada. Então, o marido pactual, ele leva a sério o culto doméstico. Ele não é um daqueles homens fracos e mentirosos que vêm com aquela conversa vergonhosa de que não tem tempo. Que isso, não tem tempo? Não tem tempo
para ler um capítulo da Bíblia que leva uns 5 minutos? Uma mentira, uma desculpa falsa que está expondo um coração que não tem nenhuma preocupação com a palavra de Deus. Se nós somos homens verdadeiramente bíblicos, maridos pactuais, nós entendemos que a palavra de Deus é um dos meios de graça por meio do qual Deus fala aos corações dos nossos filhos. É aquela luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Se não tem esta luz, se não tem esta lâmpada, nós vamos ficar tateando na escuridão. E nós não queremos isso para os nossos filhos. Nós queremos que eles vão andar no caminho da vida e chegar na cidade gloriosa, Nova Jerusalém. Então nós abrimos a palavra de Deus. Não uma vez, não 2 vezes, mas muitas vezes ao dia. Quando nós acordamos, quando nós almoçamos, quando nós jantamos, quando nós colocamos as crianças para dormir, nós abrimos a palavra e nós falamos as palavras da vida. Porque é como alguém que quer passar no vestibular para fazer direito, ele vai fazer o quê? Ele vai estudar. Porque isso vai se tornar a vida para ele, porque ele vai passar todo momento se esforçando para chegar lá, porque é importante para ele. E assim também, nós que somos maridos federais e pactuais, nós queremos que os nossos filhos estejam chegando no destino. Então nós nos esforçamos, nós usamos todo momento, toda oportunidade, conforme Deus nos ensina em Deuteronômio capítulo 6. E finalmente, encerrando, o homem verdadeiramente bíblico e federal entende seu ofício é de aceitar responsabilidade por sua esposa e por seus filhos. Eva pegou a fruta. Adão foi julgado como cabeça da humanidade. A morte entrou no mundo pelo pecado de um homem. Isso é importante. Eva fez esse pecado como inferior a Adão, debaixo da sua autoridade e responsabilidade. E ele, no seu ofício, teve que aceitar a responsabilidade. O homem verdadeiramente bíblico entende que se tem algum problema na casa, não é culpa dos filhos, não é culpa da esposa. É minha culpa. Porque eu não fui um cabeça fiel, eu não fui um marido fiel, eu não fui um pai fiel, eu não ensinei, eu não dei um bom exemplo, eu não organizei bem a vida da família. Eu assumo a responsabilidade por este erro, por essa falha. E eu vou corrigir o jeito que eu estou vivendo e ensinando. Isso é ser verdadeiro homem. Hoje em dia, o homem quer culpar todo mundo, mas não quer aceitar a responsabilidade. Mas um homem federal, ele aceita. Sabe por quê? Porque ele conhece o marido por excelência. O marido por excelência, o último Adão, ele não seguiu sua noiva no caminho do pecado, mas ele foi atrás da sua noiva e tirou ela do caminho do pecado. Ele não ficou culpando sua noiva e colocando ela para baixo por todos os defeitos dela. Não, ele disse, me dê. Ele assumiu e tomou sobre si todos os defeitos e erros e problemas e falhas da sua noiva. Ele disse, coloque sobre mim. Eu vou assumir a responsabilidade por esses defeitos, por esses pecados, por esses erros. Ele morreu por isso. O homem federal, ele sabe que ele deve refletir o marido por excelência, o Senhor Jesus Cristo. Se você, nesses alguns minutos que nós passamos falando sobre o marido federal, se você está sentindo que em minha vida eu tenho falhado em ser um marido bíblico, um marido federal, pactual, então nós podemos olhar para o Senhor Jesus Cristo. A solução não é de eu me esforçar mais, de eu tentar fazer 1, 2, 3, 4, 5 passos para ser um melhor marido federal. Não, isso não. A solução é como sempre é a solução, é correr para Jesus. E confessamos os nossos pecados a Ele. E buscamos nele
aquela transformação poderosa que só o seu Espírito Santo pode efetuar em nossas vidas, por meio da sua palavra. Ficamos de joelhos, clamando a Deus, dizendo, ó Deus, me transforma conforme e segundo a imagem do teu Filho, de glória em glória, me transforma, para que eu possa ser um marido mais e mais fiel, um marido mais e mais federal e verdadeiramente bíblico, um marido que reflete o Senhor Jesus Cristo para com sua esposa. Meus irmãos, é isso que Jesus nos chama a fazer. Corremos para Jesus em arrependimento e fé e buscar nele tudo o que nós precisamos para que possamos cumprir o nosso ofício. E se nós fazemos isto, nós vamos brilhar. O mundo vai ver os homens cristãos transformados pelo poder do Espírito do Senhor Jesus Cristo. O mundo vai ver homens que são fiéis às suas esposas, inabalavelmente fiéis. O mundo vai ver homens que assumem responsabilidade por sua esposa, por seus filhos. O mundo vai ver homens que são líderes fortes, mas com espírito de serviço. O mundo vai ver homens que entendem que sua esposa não está lá para o seu prazer, para atender a ele, mas ela está lá para auxiliá-lo, junto com seus filhos, a glorificar ao seu Criador. E o mundo vai ver isso, e o mundo vai enxergar, de uma certa forma, o mundo vai enxergar que é assim que deve ser. Porque o mundo, mesmo rejeitando a Deus, no fundo, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, o mundo sabe o que é a verdade. E quando o mundo vê a verdade, o mundo vai reconhecer. Isso vai causar uma reação. Nós seremos, então, pregações ambulantes neste mundo. Com nossas vidas transformadas, nós iremos pregar o Evangelho da luz neste mundo de trevas. E por mais que o mundo está naufragando e ficando atolado naquela fossa de desespero, de famílias desestruturadas, de filmes e livros e revistas e televisão que mostram o homem como sempre o tolo da história. O pai nunca sabe nada, o pai sempre está atrasado, o pai nunca entende nada, sempre é a mulher que é sábia, os filhos que são sabidos. Mas o homem está meio perdido sempre. Isso é aquilo que o mundo está apresentando. Mas quando nós vivemos no poder do Espírito de Cristo, o mundo vai ver a história real sobre o que é um homem verdadeiro, um homem bíblico conforme o coração de Deus. Então, vamos orar. Deus, nosso Pai, nós confessamos nossas falhas e erros. Nós confessamos, Senhor Deus, que o mundanismo enche a igreja, enche os nossos corações e mentes e acaba muitas vezes com o nosso testemunho, porque nós ficamos um sal sem sabor, uma luz apagada e escondida. Ó Senhor Deus, rogamos que Teu Espírito Santo esteja nos guiando numa vida de crescente arrependimento e fé, para que possamos, Senhor Deus, receber do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo poder para vivermos como verdadeiros homens, homens pactuais, homens que têm um compromisso até a morte com suas esposas, homens que assumem responsabilidade, homens que refletem o amor e a liderança perfeitos do Senhor Jesus Cristo para com sua igreja. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós e assim glorifica Teu nome por meio de nos transformar de glória em glória conforme a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. No nome dele nós te oramos. Amém.